Tudo aconteceu em um lugar onde o impossível era tratado como fato. Um auditório majestoso, repleto de mentes brilhantes, dentro da Universidade de Harvard, símbolo máximo da excelência acadêmica, da razão fria, da lógica pura. Ali estavam reunidos alguns dos maiores especialistas do mundo em neurociência, inteligência artificial e cognição. Professores, engenheiros, cientistas, doutores, todos em silêncio respeitoso, atentos a cada palavra do homem no centro do palco. Dr. Michael Hastings. Um nome que impunha reverência. 3 títulos de doutorado, 12 livros publicados, décadas de pesquisas. Para muitos, ele não era apenas um professor, era uma autoridade viva. Seu tema naquela tarde parecia ousado demais, mesmo vindo dele, a mente humana, limites intransponíveis. Com a firmeza de quem carrega décadas de certezas, ele descreveu os abismos que, segundo ele, jamais poderiam ser cruzados. Falou dos limites da memória, das barreiras da consciência, das zonas do pensamento que, simplesmente, não poderiam ser decifradas. E então, com voz carregada de convicção, cravou diante da plateia: há coisas que o cérebro humano nunca conseguirá entender. Nunca. E ponto final. A afirmação caiu como pedra no lago calmo da lógica coletiva. E ninguém questionou. Por que ninguém ali ousaria discordar de uma mente como aquela? Até que, algo inusitado aconteceu. No fundo do auditório, uma mão se levantou. Era uma mão pequena, quase tímida. A mão de uma criança de apenas 10 anos de idade. Estava ali por acaso, acompanhando o pai, um dos engenheiros convidados. Sentado quieto até aquele momento, quase invisível no meio daquele mar de erudição. Mas agora, aquela mão erguida interrompia o consenso. Por alguns segundos, o ambiente congelou. Era como se o tempo tivesse parado para observar o gesto mais improvável de todos. Uma criança, diante da autoridade máxima, ousava fazer o impensável, perguntar. Sem arrogância. Sem desafio. Apenas movido por uma inquietação sincera. E ali, naquela fração de segundo, uma pergunta simples ecoou dentro de muitas mentes, uma pergunta que talvez ninguém ali tivesse coragem de formular: como é possível afirmar que algo é impossível de compreender, se ainda não compreendemos? Como alguém pode conhecer os limites da mente se ainda estamos explorando seus primeiros corredores? A sala, tomada por anos de certezas empilhadas, silenciou ainda mais. E, estranhamente, aquele silêncio falou alto. A criança não argumentou. Não discordou. Não debateu. Apenas fez o que a ciência deveria fazer desde o princípio, perguntou. Naquele momento, algo mudou. Não no conteúdo da palestra, mas na essência do ambiente. Era como se o ar tivesse ficado mais leve. Como se a solidez das paredes invisíveis do impossível tivesse rachado por dentro. E tudo isso por causa de uma mão erguida. Por causa de uma curiosidade pura. Por causa de alguém que ainda não havia sido treinado a duvidar de si mesmo. Anos se passaram desde aquele dia. E o nome daquele menino quase se perdeu no tempo. Mas sua pergunta não. Ela ficou ecoando dentro das mentes mais silenciosas. Reaparecia nos corredores, em mesas de discussão, em laboratórios antes adormecidos. Ela incomodava. Provocava. Desafiava. E, acima de tudo, lembrava a todos que mesmo no lugar onde o impossível era tratado como axioma, ainda havia espaço para o inesperado. O garoto cresceu. Tornou-se pesquisador. Curiosamente, seguiu o caminho da neurociência. E hoje, com 24 anos, caminha pelos mesmos corredores onde, um dia, ousou levantar a mão. Não para provar que o professor estava errado, mas para lembrar que nem mesmo o mais experiente dos estudiosos deve se fechar à dúvida. O professor, por sua vez, se aposentou alguns anos depois. Mas nunca esqueceu aquele momento. Em sua última aula, disse que, de tudo que aprendeu, nada foi tão transformador quanto a pergunta de uma criança. Porque foi ali, diante de uma plateia que o aplaudia por suas certezas, que ele percebeu o quanto ainda estava preso às próprias limitações.
No fim das contas, essa história não é sobre um professor, nem sobre uma criança. Não é sobre Harvard, nem sobre ciência. É sobre a coragem de perguntar quando todos se calam. Sobre a força de uma mente que ainda não aprendeu a duvidar de si mesma. É sobre a possibilidade escondida atrás do que chamamos de impossível. E sobre como, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém suficientemente curioso para levantar a mão. Se quiser, posso continuar essa história com mais capítulos, adaptar para diferentes estilos, como suspense, ficção científica, animação motivacional, etc., ou incluir trechos mais longos para completar o vídeo. Deseja isso?